Olá! Eu quero perguntar uma coisa pra você aí. Você é bipolar ou não? Hoje eu tô fazendo um vídeo aqui meio loucão aqui pra chamar sua atenção aqui pra ver se você é bipolar ou não. Ou você apenas não tem sabedoria. Você tem que pegar aqui, ó, sabe isso aqui, ó? Essa cabeça aqui que Deus te deu, ela tem muitas coisas boas que você consegue trabalhar. Então vamos sacudir, sacudir, sacudir pra ver se a gente consegue mudar alguma coisa na nossa mente, no nosso coração, ok? Eu quero compartilhar uma coisa com vocês muito interessante que mudou a minha vida e eu creio que vai mudar a sua vida. Então, se você gostar desse vídeo, você compartilhe. Se você não gostar, compartilhe mesmo assim, porque às vezes o que você não gosta, outra pessoa gosta, ok? Curta a nossa página. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu aprendi, e isso fez muita diferença na minha vida, que essa cabecinha aqui, ela não sabe definir o que é realidade do o que é realidade. Em primeiro lugar, ela não sabe definir o que é realidade, o que é verdadeiro na sua vida. Então, vamos supor, você dá um exemplo aqui. Se você pegar, pensar numa briga que você teve lá no passado, você brigou com a tia, com o cachorro, com o irmão, com a avó, brigou com o vizinho. Só que foi um momento que marcou a sua vida. Foi uma briga que marcou e trouxe muita tristeza para você. Houve às vezes uma divisão, você perdeu seu amigo, aquilo, não sei o que aconteceu. Você foi humilhado, eu não sei o que aconteceu, mas se houve essa briga, que eu acredito que existem muitas situações na vida de todo mundo que causam ali traumas lá do passado. Então, ok. Só que isso aconteceu lá no passado, ó, passou lá atrás, tá lá atrás no passado. Só que hoje, no presente, você acorda nesse dia maravilhoso. Olha que dia maravilhoso. Você acorda com esse dia maravilhoso, aí você começa, do nada, lembrar daquela briga. É, maravilha, né? Deus te preparou um dia maravilhoso. E aí você, de repente, do nada, começa a viver, relembrar uma briga que aconteceu há anos e anos atrás. O que vai acontecer? O seu cérebro, ele não vai identificar assim, ó, você vai começar a lembrar dessa briga, mas ele não vai pensar assim, ó, ele não vai falar, isso ficou no passado, mas vamos ficar bem, ok. Automaticamente ele não vai fazer isso, ok? O que vai acontecer? O cérebro vai mudar o seu humor, o seu dia vai se tornar uma porcaria, você vai brigar com as pessoas novamente, com outras pessoas, porque aquela lá não faz mais parte da sua vida. Você já perdeu aquelas pessoas lá, ok? Mesmo estando certo ou estando errado, você já perdeu. Só que se você ficar lembrando do passado, você vai perder outras pessoas. Porque quando você lembra do passado, quando você lembra de brigas, quando você fica pensando em coisas ruins, você acorda muito mal e você fala assim, hoje eu não acordei muito bem, eu estou irritado, deixando o meu canto, e aí você já está perdendo muitas coisas boas. Por quê? Porque você está lembrando de coisa que ficou lá no passado que você não deveria lembrar mais. Você deveria sacudir, tentar derrubar pela orelha as coisas, os pensamentos ruins, mas infelizmente não é tão fácil assim, ok? Então vamos lá. Eu quero falar para você uma coisa, um exemplo que aconteceu na minha vida, tá bom? Há muito tempo atrás, isso há 3 anos, 2 anos atrás, tá? Eu acordei, entrei no meu banheiro, tomei um banho, coloquei uma pregação, ok? Prestei atenção na pregação. Saí do banheiro, e percebi que eu não estava bem, eu estava irritado, eu estava triste. E eu já sabia o seguinte, eu já tinha um pouco de entendimento, sabedoria que se a gente acorda do nada, triste, alguma coisa aconteceu. Algum pensamento errado entrou aqui na cachola e nos fez a gente mudar o nosso humor. Então não é bipolar, é um pensamento ruim que entrou. Ok, mas tem aquele ditado que eu falo sempre, pare para pensar o que você anda pensando. Pare para pensar o que você anda pensando. Não é esse ditado? Mas o que é isso, Juliano? Pare para pensar o que você anda pensando. Ok. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, entendeu? Eu estou fazendo esse vídeo. Eu estou aqui. A minha consciência
A minha consciência. O que eu estou pensando nesse exato momento eu estou pensando assim, o que eu vou falar, quais brincadeiras eu vou fazer alguma coisa para interagir com o público. Eu tô aqui, eu tô falando, mas eu tô pensando, né? É o meu consciente. Mas o meu inconsciente está preocupado o quê? Se alguém vai entrar, porque eu tô aqui no meu quarto, será que alguém vai entrar aqui e vai atrapalhar esse vídeo? Né? Porque eu tenho 3 filhos. Será que o tempo do vídeo vai ficar muito longo? Será que as pessoas vão gostar desse vídeo? Então o que acontece? O meu consciente, ele está pensando nas minhas palavras, o que eu vou falar para você, o que eu vou criar de conteúdo. Mas o meu inconsciente está pensando outras coisas. Então existe 2 paralelos. Existe aquilo que você pensa no consciente e aquilo que pensa no inconsciente, ok? Então naquele dia eu tomei o meu banho, coloquei uma pregação, eu estava prestando atenção na pregação, naquilo que o Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá estava falando, ok? Saí do meu banho e tal. Quando eu percebi que eu estava mal, eu comecei a clamar a Deus, falei, Pai, eu não tenho motivo para ficar triste. E isso é a primeira ferramenta que você deve colocar na sua vida para evitar qualquer tipo de depressão, síndrome do pânico, tristeza, baixa autoestima e tudo. O que você deve fazer? É o que eu fiz aquele dia. Comecei a ressignificar as coisas. Eu não penso, quando você está mal, quando você está triste, quando você está abatido, você tem que pensar o quê? Em como você está bem, como você é privilegiado, como você tem coisas boas. E eu comecei naquele dia, Pai, eu estou muito bem, eu acabei de acordar dentro do meu lar, eu tenho uma casa, eu tenho um teto para morar, eu estou colocando aqui a minha roupa, eu tenho uma roupa para colocar, eu vou tomar meu café, meu Deus, olha, eu tenho uma família, eu tenho todos os motivos para ser feliz, eu não tenho motivo para ser triste, nada. Tem tantas pessoas que estão passando por dificuldades que hoje não tem um lar, tem tantas pessoas que não têm um alimento em sua mesa, tem tantas pessoas que não têm nenhum motivo para sair de casa porque não tem um emprego. E isso é uma grande estratégia para você ressignificar. Mas eu não fiquei pensando nas pessoas que estão melhores do que eu. Não pensei em ninguém que está melhor do que eu, porque sempre vai ter pessoas que estão bem melhor que você. Eu pensei em pessoas que estão o quê? Pior. Por quê? Porque daí você vai ressignificar, você vai ver que você não é um coitadinho. Você vai ver que você não é o abandonadinho, o vitimismo, não. Você vai ver que você está muito além de muitas pessoas. Se você parar para pensar no pessoal da África, se você parar para pensar que pessoas estão hoje com os seus dias contados entre a vida e a morte, se você parar para pensar nessas coisas, você vai ver que a sua vida você só tem que glorificar a Deus. Bem dizer o nome do Senhor, porque você tem motivo para ser muito feliz. Ok, então eu fiz isso naquele dia. Paz, tomei meu banho, ouvi minha pregação, saí do banheiro, triste, estava meio irritado e comecei a avaliar toda a situação. Eu cheguei, Pai, eu comecei a mexer o meu cérebro para achar o motivo da minha tristeza, da minha irritação. Comecei a ressignificar as coisas, não consegui tirar aquela tristeza do meu coração, aquela irritação. E eu comecei a buscar aqui na minha mente, comecei a chacoalhar, comecei a buscar e eu consegui. Olha para você ver como que a mente é. Isso Deus deu inteligência, sabedoria para você. Eu lembrei que enquanto eu estava tomando banho, ouvindo a pregação, o meu inconsciente, trouxe uma memória, uma situação de briga que aconteceu há 5 anos atrás. Na verdade, hoje, há 8 anos atrás. Mas naquele dia fazia 5 anos que havia acontecido. E eu lembrei que enquanto eu estava tomando banho, eu revivi toda aquela situação. Lembra que eu falei? O meu consciente estava prestando atenção na pregação. Só que o meu inconsciente vai trabalhando outros pensamentos e eu consegui lembrar que eu vivi aquela briga. Olha para você ver, a briga era 5 anos atrás, mas como eu fiquei lembrando daquela briga, aquilo
afetou o meu dia, aquilo trouxe coisas ruins para o meu presente. E eu já estava num dia mal. O que poderia ter acontecido? Eu poderia ter ido para o trabalho, eu poderia ter brigado com os meus sócios, eu poderia ter brigado com o funcionário, eu poderia ter mandado embora o melhor funcionário da minha empresa, eu poderia ter brigado no trânsito, eu poderia ter xingado um cara que estava armado e ele poderia ter me dado um tiro, eu poderia ter saído daquele meu quarto e ter brigado com a minha esposa e assim muitas coisas ruins poderiam ter acontecido. Então preste atenção, pelo amor de Deus, vamos usar essa inteligência. Você tem que entender que essa máquina, o cérebro, ele controla todo o nosso corpo, todo emocional, ele controla tudo, é ele que controla, né? Então, o que aconteceu? Eu melhorei na hora, porque eu identifiquei que aquele pensamento era uma coisa do passado, que eu já tinha perdoado, que hoje eu converso com aquela pessoa e hoje nós não temos nenhum tipo de briga. E eu lembrei, eu identifiquei, falei, pai, isso ficou no passado. Obrigado, falei pro meu cérebro, isso ficou no passado. É uma briga que eu não vou colocar mais no presente. Então, eu melhorei na hora, ok? Outra situação, um dia eu acordei também, tomei meu banho, coloquei a minha pregação, mais ou menos na mesma época. Porque o que aconteceu? Naquela época foi que eu descobri que os pensamentos que vai surgindo lá no inconsciente, a gente tem que bloquear. Então eu estava aprendendo a bloquear esses pensamentos ruins, ok? Então aconteceu com mais frequência naquela época, porque a gente vai ganhando experiência repetindo as coisas, treinando, né? Então naquela época eu não conseguia bloquear quando o pensamento começava. Eu só identificava depois que eu já tinha pensado, aí eu identificava, já é uma grande coisa. Por quê? Porque tudo na sua vida você vai aprendendo aos poucos. Ok. Naquela mesma época eu acordei, estava mal de novo, estava triste, irritado, meio com medo, porque eu não sabia, e eu saí e comecei a clamar a Deus. Pai, o que aconteceu? Ressignifiquei tudo, que eu tenho Deus, fiz toda a ressignificação maravilhosa de tudo que Deus me deu. Não passou, e eu falei, pai, tem alguma coisa. E eu sentei e comecei a tentar lembrar por qual motivo eu estava triste, angustiado, e eu consegui lembrar. Foi um sonho que eu tive à noite, e eu não lembrava, mas eu buscando em minha mente, clamando a Deus para Deus abrir a minha mente. Deus abriu a minha mente, eu usei essa ferramenta e eu lembrei de um sonho muito ruim, um sonho que não era verdade, um sonho que era uma mentira, e eu declarei isso para mim mesmo, eu declarei isso diante de Deus, e eu melhorei e saí da minha casa e evitei um monte de confusão. Você está entendendo o poder que Deus te deu? O poder do sim e do não? O poder de você controlar a sua mente? Né? O poder do domínio próprio, o poder de você conseguir usar a ferramenta que Deus te deu, o cérebro, para você ressignificar as coisas, para você achar aquilo que está errado e mudar a sua realidade. Então é isso que eu quero que você entenda. Ah, ok. Ah, mas Juliano, é só isso? Não é só isso. Se eu acordei agora, e eu tenho sonhos, e eu começo agora a criar barreiras. Esse sonho, será que vai acontecer? E se não acontecer esse sonho? E se minha vida financeira não melhorar? Não, e se minha vida financeira piorar? E se eu perder meu emprego? E se eu deixar de ganhar dinheiro? E aquilo já começa. Como que eu vou sustentar minha casa? E isso não aconteceu, mas são pensamentos que você está colocando como um possível acontecimento, e isso automaticamente está entrando no seu coração, e isso automaticamente está estragando o seu dia, porque você tem que lembrar que tudo que você pensa, se você colocar esses pensamentos de medo, o seu cérebro não vai entender que isso é um pensamento de ilusão. Ele vai entender que isso é uma realidade que você está vivendo. Se você pensar que você vai perder o seu emprego, que você pode perder o seu emprego, você começa assim, eu posso perder meu emprego. Daqui a pouco você está pensando assim, nossa, eu vou perder meu emprego. Eu vou porque a crise no Brasil, eu vou perder meu emprego. Aí daqui a pouco você está assim no trabalho, você já está olhando para o seu patrão e você já está falando assim, ele quer mandar eu embora. Ele quer, ele quer, olha o jeito que ele me olhou.
Ah, daqui a pouco outro funcionário, amigo seu que trabalha com você, olha de uma forma diferente. Ah, ele já sabe. E você começa a fantasiar um monte de coisa. E você, o que acontece? Você acaba perdendo o seu emprego. Porque tudo que nós colocamos em nossa mente, isso de uma certa forma acaba acontecendo. Para você tem pensamento. Quem tem pensamentos, comete um adultério, antes ele começa a pensar em adultério. Quem comete um assassinato, antes ele começa a pensar em assassinato. Ele coloca raiva, ele coloca coisas ruins e depois ele comete o assassinato. Quem quer roubar alguém, primeiro ele começa a pensar no roubo. O que ele pode roubar, o que aquilo seria bom para ele. Mesmo que ele tenha um caráter de excelência, mas se ele começar a pensar naquilo que poderia fazer com aquilo que ele vai roubar, daqui a pouco ele comete o roubo. Tudo começa com um pensamento. Tudo começa com um pensamento. Não permita que pensamentos ruins entrem na sua cabeça. Ok? Então é isso que eu quero que você entenda. Os seus pensamentos do passado, daquilo que você viveu, ou se você criar pensamentos, tá? Se você criar pensamentos, o seu cérebro vai achar que é uma realidade, ok? Então, cuidado com os seus pensamentos. Cuidado. Pense em coisas boas, com pensamentos em coisas boas, ok? Eu vou citar um exemplo. Às vezes você está falando assim, esse Juliano não sabe de nada. O pensamento não tem nada a ver. O Juliano está pregando autoajuda. Não estou pregando autoajuda. Eu prego é Cristo. Eu falo daquilo que Deus deu para você e deu para mim. Deus deu inteligência para a gente usar essa cabeça aqui. Então você tem que usar essa cabeça. Então quer que eu te fale uma coisa? Olha como olha como que as emoções ela consegue reagir para fora do seu corpo. Emoções internas reagem no seu corpo. Sabe quando alguém conta um testemunho para você muito lindo? Ou quando você escuta uma história de terror, ou algo que uma pessoa te falou assim que você, nossa, arrepiei inteiro? Então, como que aquele pensamento fez o seu corpo inteiro arrepiar? Um pensamento mexeu com todos os pelos do seu corpo. Como? Sabe quando alguém fala alguma coisa para você e você fica com vergonha? Isso é um sentimento de vergonha, não é? O seu rosto fica inteiro vermelho. Tem gente que lacrimeja os olhos, começa a chorar. Tem gente que fica... Como que um sentimento mexeu com sangue em sua pele e deixou você todo vermelho? Ok? Como que uma ansiedade, quando você está muito nervoso, você leva um susto e você desmaia. Era um sentimento de susto ou de medo e você desmaiou? Então, tudo que está aqui dentro da sua cabeça vai sair para fora. A Bíblia fala que você fala do quê? A sua boca fala o quê? Fala que o coração está cheio. Mas o coração é o quê? O coração é o cérebro, ok? Então a sua boca fala do que você está enchendo a sua cabeça. Se você enche sua cabeça de coisas boas, você vai falar de coisas boas. Se você enche sua cabeça de coisas ruins, você vai falar de coisas ruins. A Bíblia fala que assim como imagina sua alma, assim é. Temos que renovar os nossos pensamentos, o nosso modo de pensar. Então eu quero que você pense nisso, ok? Pense nisso. Pense também naquele momento. Quem já sentiu um cheiro que te traz lá uma lembrança lá do passado? Existiu um momento na minha vida que meu pai ele era caminhoneiro e meu pai chegava de viagem e ele trazia uma marmita maravilhosa. Ele guardava a marmita para eu e meus irmãos comer. Então, aquele cheiro marcou a minha vida. Aquele cheiro marcou. Eu tinha 6 anos de idade. Hoje, quando eu vejo uma marmita industrial com o mesmo cheirinho, eu alimento aqueles... Mas me vem a sensação daquilo. Daquela época eu tinha 6 anos de idade. Me vem aquela sensação. E eu alimento esses pensamentos. Aí eu começo a lembrar do meu pai. Aí eu começo a lembrar de como eu envelheci. Isso é bom. Hoje tem minha família. Como Deus é maravilhoso. E eu começo a alimentar aqueles pensamentos. Porque aquele cheiro me trouxe uma reação boa, me trouxe um sentimento bom. Mas tem momentos na minha vida, pessoas que me fizeram muito mal, que usavam um perfume, que eu não vou falar o nome do perfume, tá? Porque não é da Joy Essência. Se fosse da Joy Essência eu falava, né?
Para quem não sabe, eu tenho uma linha de perfume chamada Joy Essence, ó, o jabá, né? Então, eu sinto o cheiro daquele perfume. Eu sinto o cheiro daquele perfume assim e me traz uma sensação muito ruim. Eu lembro daquela briga, eu lembro daquela pessoa e me traz assim uma sensação ruim. Mas como eu aprendi que os meus pensamentos, o meu cérebro não sabe, ele não sabe identificar se aquilo é passado ou presente, antes que o meu dia mude, eu vou lá e eu paro com aqueles pensamentos, porque eu entendi que aquele sentimento mal está chegando porque eu senti um perfume que lembra aquele passado e aquele passado ficou no passado e bora agora aproveitar tudo do que Deus nos abençoou, Deus nos deu vida nova, Deus nos deu sabedoria. Então, abre a sua mente para você compreender que Deus é maravilhoso, que Deus quer que você pense em coisas boas, que Deus não quer que você fique pensando no passado, lembrando de coisas ruins do passado, ok? Então é isso daí. Eu tinha mais coisas para falar e eu não anoto nada, mas eu acredito que o vídeo já passou. Eu queria fazer um vídeo curto de 10 minutos e não consegui. Mas eu preciso que você compreenda isso. Isso mudou a minha vida e isso vai mudar a sua vida. Tudo começa no seu pensamento. Tudo começa no seu pensamento. Controle os seus pensamentos. Tenha domínio próprio, tá bom? Controle eles. Coloca coisas boas em seu pensamento. Eu posso ter brincado, eu posso ter feito algumas palhaçadas aqui, mas eu desejo do fundo do meu coração que em primeiro lugar você coloque seus pensamentos em Deus, que você pense nas coisas do alto, que você pense nas coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida e que você deixe as coisas ruins lá no passado. E quando você acordar no seu dia a dia, pense em coisas boas. O medo te paralisa. Então pense em coisas boas. Você é amado do Senhor. Existem muitas pessoas que te amam. Existem muitas pessoas que estão numa situação bem pior que a sua. Então, por favor, veja o que Deus te deu. Se por mais de tudo você não encontrar ninguém que te ama, ninguém que te quer bem, lembre-se que Jesus te quer bem. Lembre-se que se tudo estiver ruim, se tudo estiver indo pro buraco, pense o seguinte: um dia tudo isso vai acabar e um dia você vai morar na eternidade com o Pai. Pense assim, você tem uma viagem marcada. Se você ficar nos caminhos do Senhor, você tem uma viagem garantida. Você tem uma viagem de ida, só de ida, para a eternidade. Comece a pensar o seguinte: quando você estiver sentindo muito bem, muito mal, quando você achar que essa vida é injusta, comece a pensar em tudo que você vai viver na eternidade. Comece a criar essa expectativa do dia que Deus voltar, ou do dia que você partir, que você vai morar com Deus na eternidade. E tudo isso vai passar, ok? Mas também quero te lembrar que Deus tem o melhor para você nesta terra. Se você mudar os seus pensamentos, se você crê em Deus, Deus tem o melhor para você nesta terra. Entra na sua cabeça, é nessa terra. Deus promete nessa terra vida abundante, porque lá no céu, lá é certeza que a gente vai ter vida abundante. Lá não vai ter doenças, não vai ter tristeza, lá não vai ter morte, lá não vai ter nada. Então, se Deus promete coisas boas, é aqui nessa terra para você. E tudo depende da sua fé, tá bom? Então, Deus abençoe, fiquem com Deus, compartilha esse vídeo com muitas pessoas, curta a nossa página e seja abençoado por Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.